Aqui estamos para mais um encontro de amigos e amigos de Deus. Gostaria de poder começar este encontro de amigos com a leitura de uma passagem do livro Eventos Finais que diz o seguinte: muitos há que não compreendem as profecias referente aos nossos dias e precisam ser esclarecidos. É dever tanto do vigia como do leigo dar à trombeta sonido certo. Ergam os vigias agora a voz e deem a mensagem que é verdade presente para este tempo. Mostremos ao povo onde nos encontramos na história profética. Deus estabeleceu, porém, um dia para o término da história deste mundo. Será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. A profecia se cumpre rapidamente, mas muito mais deve ser dito acerca destes assuntos tremendamente importantes. Perto está o dia em que será decidido para sempre o destino de toda a alma. Deve-se fazer um grande esforço para manter este assunto perante o povo. O solene facto de que o dia do Senhor virá repentina e inesperadamente deve ser mantido não só perante as pessoas do mundo, mas também diante das nossas próprias igrejas. A terrível advertência da profecia é dirigida a toda a alma. Ninguém julgue e estar isento do perigo de ser apanhado de surpresa. Não permitais que a inquietação profética de pessoa alguma arrebate a convicção que este grande acontecimento está próximo. Queridos amigos, nós estamos vendo sinais que não podemos ficar indiferentes a eles. Ainda há alguns dias, os principais líderes mundiais estiveram reunidos em Davos, na Suíça. Algumas decisões ali foram tomadas. Mas há uma delas, e há um comentário, uma mensagem subliminar que foi apresentada, que nos vai mostrar que algo grande e terrível está para acontecer. E o que é mais curioso é que o líder principal do Fundo Monetário Internacional disse que o mundo, a solução do mundo, está nas mãos daqueles que ali estavam presentes. Gostaria, nestes próximos momentos, embora não vamos conseguir esgotar este tema, de falar um pouco da Agenda 2030 Illuminati versus Agenda Divina. Todos nós sabemos que Deus tem uma agenda
e tem o tempo específico para cada acontecimento. Mas os Illuminati criaram também uma agenda conhecida como a Agenda 2030 para que tudo aconteça segundo a programação dessa agenda. Se não, vejamos. Estejamos atentos a alguns sinais relacionados com esta agenda. 2015 ficará na história como ano de definição da Agenda 2030, constituída por 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. A Agenda 2030 é uma agenda alargada e ambiciosa que aborda várias dimensões do desenvolvimento sustentável, sócio, económico e ambiental, e que promove a paz, a justiça e instituições eficazes. O Objetivo de Desenvolvimento Sustentável tem como base os progressos e lições aprendidas com os 8 Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, estabelecidos entre 2000 e 2015, e são fruto do trabalho conjunto de governos e cidadãos de todo o mundo. A Agenda 2030 e os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são a visão comum para a humanidade. Um contrato entre os líderes mundiais e os povos, e uma lista das coisas a fazer em nome dos povos e do planeta. Portanto, esta agenda, conhecida como Agenda 2030, ela tem 17 objetivos a serem alcançados. E eu gostaria de podermos comentar, explorar, analisar, ponto por ponto, sobretudo os objetivos principais. Leamos o que nos diz 2 de Timóteo 3, 1 a 4. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias perigosos tempos sobrevirão. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos acusadores, incontinentes, cruéis, inimigos daqueles que são bons, traidores, obstinados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amantes de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Eu gostaria de destacar aqui 4 frases. Primeira, que esta passagem de 2 de Timóteo está relacionada com os últimos dias. A segunda é que a geração dos últimos dias é sem afeto natural e tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. E a ordem de Deus é afasta-te. Deixem-me ler
o que diz o livro Mensagens Escolhidas, volume 1, página 216. Como o Supremo Soberano do Universo, Deus ordenou leis para o governo não só de todos os seres vivos, mas de todas as operações da natureza. Todas as coisas, quer grandes, quer pequenas, animadas ou inanimadas, acham-se sujeitas a leis fixas que não podem ser desrespeitadas. Não há exceção a esta regra, pois coisa alguma feita pela mão divina foi esquecida pela mente divina. Mas se bem que tudo na natureza seja governado pela lei natural, o homem, tão só, como ser inteligente, capaz de compreender seus reclamos, é responsável à lei moral. Ao homem, unicamente, a coroa da sua criação, Deus deu uma consciência para reconhecer as sagradas reivindicações da lei divina. E deu-lhes um coração capaz de amá-la como santa, justa e boa que é. E do homem é requerida pronta e perfeita obediência. Todavia, Deus não obriga a obedecer, deixa-o como livre agente moral. Portanto, vimos que Deus, quando criou todo o ser vivo, criaturas animadas ou inanimadas, Deus criou as suas leis. Leis essas que a violação das mesmas traz consequência para aqueles que foram criados. Além disso, a coroa da criação de Deus, que é o ser humano, foi-lhe concedida, aquela que nós conhecemos como a lei da liberdade, a lei moral, os 10 mandamentos. E é requerido do homem a obediência a essa lei perfeita e boa. Todavia, como diz na última frase deste parágrafo, Deus não obriga a obedecer, deixa-o como um livre agente moral. Nós iremos ver que esta Agenda 2030 tem como objetivo não só alterar a lei divina de Deus, mas levar a criatura a desobedecer a essa mesma lei. E a verdade é que, ao olharmos para o mundo que está diante dos nossos olhos, essa desobediência é real. Vamos então analisar o ponto número 1 da agenda. E o ponto número 1, isto em 2015, 195 nações concordaram com as Nações Unidas que podem mudar o mundo para melhor. E o ponto número 1 é tirar aos ricos, dar aos pobres. E como é que se chama isto? Socialismo. Notem, o Papa Francisco abordou o tema 2 vezes em suas encíclicas sociais. A mais recente, na Fratelli Tutti,
publicada a 4 de outubro de 2020, esse texto recorda as posições assumidas nas encíclicas sociais de João Paulo II e Paulo VI. De facto, lemos no número 120 da encíclica que foi assinada sobre o túmulo do pobrezinho de Assis. De novo, faço minhas e proponho a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja força talvez não tenha sido compreendida. Deus deu a terra a todo o género humano, para que sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. Centésimos anos 31. Portanto, vimos que João Paulo II diz uma verdade. E a verdade que ele diz é que Deus deu a terra a todo o género humano para que sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. Mas vamos ver como a desobediência às leis divinas de Deus quebrou este princípio que também é divino. Somos apenas mordomos. Em primeiro lugar, nós precisamos gravar isto em nossas mentes. O Salmo 24, 1 a 5, diz o seguinte: do Senhor é a terra e tudo o que nela existe, o mundo e os que nela vivem, pois foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Quem poderá subir ao monte santo do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos nem jura por deuses falsos. Ele receberá a bênção do Senhor e Deus, o seu Salvador, lhe fará justiça. Retenhamos bem esta verdade. Do Senhor é a terra e tudo o que nela existe. E há uma razão forte para que isto seja realidade. A razão foi Ele quem a estabeleceu sobre os mares e afirmou sobre as águas. Portanto, nós que estamos na terra somos apenas mordomos. E Deus vai pedir-nos contas da forma como lidamos com esta bênção de viver e possuir a terra. Vejamos como aqueles que mais lutam para que haja o tal dito socialismo, para que a terra seja repartida por todos, são eles mesmos a assambarcarem, a roubarem. E já vamos ver o porquê. Tornando-se os donos do mundo. Há bem pouco tempo foi feita uma grande festa para a Rainha da Inglaterra. Mas a Rainha da Inglaterra é talvez das pessoas do planeta que mais terra possua. Ela é a dona de 6
2,6 bilhões de acres. Cada acre corresponde a 4.044 metros quadrados. A riqueza desta mulher são 25 trilhões de libras. Portanto, vimos que no mundo em que vivemos, a ordem de Deus e o desejo dos homens de bem é contrariado por aqueles que se dizem e que se tornaram donos do mundo. Além dela, temos também o rei Salman bin, rei da Arábia Saudita. Ele possui 552 milhões de acres. Portanto, entre a rainha da Inglaterra e o rei Salman bin, vimos uma grande quantia que foi assambarcada, roubada, possuída sem ordem de Deus. Mas agora, pasmem, enquanto o rei Salman bin e a rainha da Inglaterra possuem estes milhões de acres, o rei do Vaticano possui também 177 milhões de acres. 3 trilhões de bens imóveis. Este homem que apela ao mundo e que diz que a terra tem que ser repartida, um pequeno reino como o reino do Vaticano, possui uma grande quantidade de milhões de acres de terra. E não é uma terra qualquer que estas pessoas adquiriram. É a nata da terra. E para terminar, nós temos também, poderíamos falar de muitos outros, mas eu escolhi apenas estes 4. Bill Gates, o homem da Microsoft, tem 100 mil hectares de terras agrícolas, que correspondem a 100 mil campos de futebol, totalizando mais de 690 milhões de dólares ativos. Notem o que diz Tiago. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetraram até aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que estes, entre aspas, donos do mundo, eles possuem estas terras com um grande objetivo: controlar aquilo que as terras produzem, ou que a terra produz, e contribuírem para que a saúde dos humanos se deteriore mais e mais. Já iremos ver mais à frente o porquê de tudo isto. Notem que quando Deus fez a distribuição da terra e que Deus repartiu a terra pelas tribos, Ele repartiu segundo
as famílias de cada tribo. E isso nós podemos ler no capítulo 13 e 14 de Josué, também no capítulo 18 de Deuteronômio. Mas vamos ler o que nos diz Josué 13:1. Era, porém, Josué já velho, entrando em dias, e disse-lhe o Senhor: já estás velho, entrado em dias, e ainda muitíssima terra ficou para possuir. Verso 14. Tão somente a tribo de Levi não deu herança. Os sacrifícios queimados do Senhor, Deus de Israel, são a sua herança, como já lhe tinha dito. Ainda em Deuteronômio 18:1 diz: os sacerdotes, os levitas e toda a tribo de Levi não terão parte na herança com Israel. Comerão ofertas queimadas ao Senhor e da sua herança. Portanto, vimos que Deus ordenou a Moisés, a Josué, que repartisse a terra pelas tribos. E agora, a pergunta que eu gostaria de fazer é: quanto pagaram estas tribos pela terra? Nada. O único requisito de Deus para possuir a terra era tão somente obediência e fidelidade ao dono da terra. Mas de todas as tribos, das 12 tribos, a tribo de Levi não lhe foi dada qualquer herança. Porquê? Porque assim o Senhor o entendeu e porque Deus queria que a lei da partilha, aqueles que tinham, dessem àqueles que não tinham. Eu gostaria que pudéssemos ler Deuteronômio 10:9. Vamos ver o que nos diz esta passagem. Deuteronômio 10 e versículo 9. Diz assim: por isso Levi não tem parte na herança com os seus irmãos. O Senhor é a sua herança, conforme o Senhor teu Deus prometeu a ele. Portanto, vimos que enquanto todas as 11 tribos foi ordenado a Josué para repartir por eles terra correspondente às famílias que cada tribo tinha, a tribo de Levi não recebeu terra. A herança de Davi, da tribo de Levi, era o Senhor. Ele diz, como lemos no versículo 9, por isso Levi não tem parte na herança com os seus irmãos, o Senhor é a sua herança. Em 1 Coríntios 9:13, vai nos mostrar também o porquê de eles não receberem herança. Portanto, a terra foi repartida, mas esta tribo tinha uma razão muito forte, aliás, 2 razões fortes para não receber terra. Vamos ler 1 Coríntios 9:13, que diz assim: não sabeis vós que os que ministram as coisas santas vivem das coisas do templo, e os que esperam no altar são participantes do altar? Verso 14.
assim também ordenou o Senhor que os que pregam o Evangelho vivam do Evangelho. Reparem que quando Deus chamou a tribo de Levi, a tribo que quando houve aquela apostasia em que construíram o bezerro de ouro, a tribo de Levi não entrou nessa idolatria. E então o Senhor a abençoou e lhe disse que seria esta tribo que iriam ser os trabalhadores de Deus. E os trabalhadores de Deus deviam depender de Deus. Deveriam comer do que era sagrado. Mas aquilo que nós precisamos entender é que esta terra, a terra de Israel, ela foi dividida, mas aqueles que a receberam nada pagaram. E assim será no futuro. Leamos Lucas, o que nos diz Lucas 10, 4, 7 a 9. Diz assim: não carregueis bolsa, nem alforje, nem calçados. Não saudeis a nenhum homem pelo caminho. E permanecei na mesma casa, comendo e bebendo das coisas que eles derem. Porque digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. E em qualquer cidade em que entrardes, e ele vos receberem, comei das coisas que eles colocarem diante de vós, e curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Reparem que em Lucas nós vemos que Jesus, quando mandou os discípulos, ele ordenou-lhes que nada levassem, mas que simplesmente vivessem em função da ordem do Senhor, comendo e bebendo das coisas que lhes dessem, ficando na casa que o recebessem. E então, para compensar estas graças, Jesus disse: curai os enfermos que houver nela, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino de Deus. Queridos amigos, aqui está a verdadeira razão do levita moderno. O levita moderno não tem que estar preocupado com aquilo que deve comer ou beber, mas deve tão simplesmente depender de Deus. Nós temos aqui os 17 princípios. E reparem que o primeiro, número 1, é a erradicação da pobreza. Número 2, fome zero. 3, boa saúde e bem-estar. 4, educação de qualidade. 5, igualdade de género. 6, água limpa e saneamento para todos. E não vou estar aqui a ler todos, porque iremos comentá-los, mas estes são os 17 princípios da agenda Illuminati. Gostaria então de comentar agora o segundo, que é a fome zero. Já vimos que a Terra, o homem não é dono da Terra.
A terra pertence àqueles, ou deveria pertencer àqueles, que vivem em verdadeira obediência ao Criador da terra. Mas vamos agora para o ponto número 2. Fome zero. Notem, a Agenda 2030 das Nações Unidas é um plano global de objetivos sociais, económicos e ambientais, defensora da paz, da justiça e das instituições eficazes. Erradicar a fome do planeta é um dos objetivos do desenvolvimento sustentável desta agenda que destacamos neste mês de novembro. Note o que disse António Guterres. São palavras que, se fosse real, se isto fosse real, se isto acontecesse de verdade, seria bom. Mas veja o que ele disse. No mundo de abundância, é uma afronta grave que centenas de milhões de pessoas se deitem com fome todos os dias. Notem, no mundo de abundância, existe a fome. Em 2019, 690 milhões de pessoas passaram fome. Mais 10 milhões do que em 2018. Ao mesmo tempo, de acordo com as Nações Unidas, mais 3 milhões de pessoas não tiveram capacidade para sustentar uma dieta saudável, verificando-se o aumento global na desnutrição e sobrenutrição e obesidade. A situação agravou-se com a pandemia da Covid, que colocou 130 milhões de pessoas em risco de fome no último trimestre de 2020. Portanto, quanto mais esforços o homem está a fazer para alcançar o objetivo número 2, que é a fome zero, mais a fome aumenta. Diz o seguinte: garantir que todas as pessoas tenham acesso à alimentação de qualidade é imprescindível quando pensamos na criação de um futuro mais justo e equilibrado para o planeta e seus habitantes. Por isso, acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável são os principais propósitos do segundo item da lista dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Portanto, as Nações Unidas querem, mas nós vamos ver que não conseguem. E há razões fortes para não conseguir. Não é que Deus não queira que a fome acabe. Não foi, nem será, nem nunca há de ser plano de Deus que haja fome nas mesas das pessoas. Mas há uma razão forte. Vamos ver que razão forte. Vejamos qual o primeiro objetivo para acabar com a fome. Esta imagem que nós temos aqui são as pedras de a Geórgia. E nestas pedras que ali foram colocadas de uma forma misteriosa, estão escritas em várias línguas os 10 mandamentos Illuminati. E nesses 10 mandamentos Illuminati, eu gostaria de ler 3 deles. O primeiro, que diz manter a humanidade abaixo de 500 milhões de habitantes e em perpétuo equilíbrio com a natureza. Portanto,
o primeiro grande objetivo deste plano Illuminati, desta agenda global 2030, é diminuir a população mundial. Diminuindo a população mundial, vai haver menos fome. Porque aqueles que descem à sepultura já não fazem aumentar o número dos que morrem à fome. Retenhamos isto bem claro. Manter a humanidade abaixo de 500 milhões. Nós estamos com mais de 7 bilhões de pessoas na Terra. Agora vejam qual a redução que é preciso ser feita para atingir esse grande objetivo. E a pergunta que tem que se pôr é: e como é que todas estas pessoas vão morrer? Meus amigos, eu não me quero largar muito, mas sabem, em colaboração com a Organização Mundial de Saúde, em colaboração com os governantes mundiais, o plano já está em ação para reduzir a população mundial. Aquela picada da serpente, as pestes criadas em laboratórios, levarão milhões e milhões de pessoas a descerem à sepultura. Se por um lado as pessoas vão ser mortas, o ponto 2, ou o mandamento, o segundo mandamento, também vai contribuir para a diminuição da população no mundo. O ponto 2 diz conduzir a reprodução sabiamente. Ou seja, estes líderes mundiais vão controlar a reprodução humana. Eles vão usar meios, coisas, venenos para que isto se torne uma realidade. E eu não digo que eles vão fazer. Já está sendo feito. Por isso, a população mundial, milhões e milhões de pessoas, descerão à sepultura. E a menos que resistamos, que lutemos contra estes planos diabólicos, corremos o risco de ser a próxima vítima. E se o primeiro e o segundo mandamento são duas realidades, o terceiro, o 10º mandamento diz não ser um câncer sobre a terra. Portanto, tudo o que tem problemas de saúde, tudo o que tem deficiências, serão iluminados, serão destruídos, serão extintos deste planeta. Este é, sem dúvida, uma das maneiras de querer alcançar a fome zero. Mas vamos continuar. Deixem-me ler-vos o que está a acontecer também neste momento na China. Isto é uma notícia de 6 de dezembro de 2021. Diz o seguinte:
Pequim vai controlar mais de metade dos alimentos no mundo. Fome chinesa provoca aumento de preços. Pequim está a acumular reservas de alimentos em níveis historicamente altos. Para alguns especialistas, esta atitude de Pequim motiva a subida dos preços dos alimentos e um aumento dos casos de fome no mundo. De acordo com os dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, a China vai controlar 69% das reservas de milho de todo o mundo no primeiro semestre de 2022, 60% das reservas de arroz e 51% do trigo. As projeções representam um aumento de cerca de 20 pontos percentuais face aos últimos 10 anos. E este senhor, o Xi Jinping, arranjou uma escusa, uma razão para este assambarcamento de alimentos. Se por um lado morrem cada dia pessoas, por outro lado existem os assambarcadores. Diz-nos o esforço de Pequim para que haja comida para todos e durante muito tempo é um exercício de memória que lembra a crise da fome durante a Revolução Cultural que ocorreu entre 1966 e 76. As pessoas da minha geração lembram-se de como passámos fome durante esses tempos. Contou certa vez Xi Jinping durante uma entrevista à agência pública chinesa Xinhua. Portanto, vimos que os poderosos, aqueles que têm poder, assambarcam, e aqueles que têm poder colocam nos alimentos venenos para matar. O que é bom assambarcam e aquilo que está envenenado distribuem pelo mundo ao redor. Vamos ver uma promessa do Senhor em Lucas 24:7. Enquanto eles dizem que acabarão com a fome, notem o que o Senhor disse. Pois se levantará nação contra nação e reino contra reino. E haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Portanto, enquanto estes homens anunciam fome zero, Cristo Jesus, por causa das violações das leis, anuncia grandes fomes, fomes como nunca foram vistas, ou que algum de nós imagina. Em Ezequiel 5:12, 15 e 17, disse o Senhor: assim eu lhe enviarei sobre vós a fome e os animais malignos, e ele te desolarão, e peste e sangue passarão por ti, e trarei a espada sobre ti. Eu, o Senhor, tenho falado. Deus vai enviar a fome. A fome vai vir, mas há promessas para os fiéis. Da mesma forma como Deus distribuiu a terra por aquelas tribos, também Ele vai distribuir os alimentos pelos fiéis.
Notem o que diz o Salmo 34:10. Os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor de nada têm falta. Ainda no Salmo 84:11 diz: pois o Senhor Deus é um sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhuma coisa boa Ele reterá daqueles que andam retamente. Deus seja louvado. Não queres ter fome? Fome que foi anunciada por Jesus. E os homens dizem que não vai haver, mas vai haver sim, como nunca houve. A única razão para não passarmos fome é, como diz, aqueles que buscam o Senhor nada têm falta. Nenhuma coisa boa Ele reterá daqueles que andam retamente. Então a solução para não termos fome no tempo de fome é buscarmos ao Senhor e andarmos retamente. E isto tem que ver com as leis do nosso Deus. Gostaria de podermos ficar por aqui nesta primeira mensagem. Estivemos a ver os dois primeiros pontos. A terra, segundo estes homens inspirados por Satanás, eles querem dar terra a todos. Mas como é que eles vão dar aquilo que não é deles? E eles querem acabar com a fome em todos. Mas como é que eles vão acabar com a fome? Quando Deus diz de uma forma clara: eu lhe enviarei sobre vós a fome. Meu querido amigo, minha querida amiga, a única solução para nós termos a graça de não passarmos necessidades é obedecermos ao Senhor. Eu gostaria nesta manhã de orar convosco, pedindo a Deus que nos ajude. Não temos três alternativas. Temos apenas duas. Passar fome ou ter abundância daquilo que Deus nos dará nos últimos dias. Podemos não ter aqui terras e não vamos ter. Mas há uma certeza que iremos ter uma mansão celestial que o Senhor dará a todos aqueles e aquelas que andarem nas suas leis. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eles querem, mas nós sabemos que a sua agenda será frustrada, porque tu tens uma agenda diferente. Os dias nesta terra estão chegando ao seu fim.
E esta terra, querido Deus, será destruída. Porque esta terra, querido Deus, não pode continuar. Onde existe ganância, egoísmo, maldade. Tu não só vais destruir a terra, mas vais destruir aqueles que destroem a terra. E nós sabemos que tudo isto que tem anunciado esta Agenda 2030 serve apenas para enganar os governantes e enganar aqueles que são governados. Porém, há uma certeza. Aqueles que te buscam, aqueles que andam nos teus caminhos, aqueles que estão firmados no assim diz o Senhor, a sua água lhe será dada e o seu pão será certo. Tudo aquilo que eles necessitarem, tu lhe concederás, porque tu dizes na tua palavra que tu és a herança deles. Por isso ajuda-nos, querido Deus, a sermos os levitas destes últimos dias, a podermos confiar e depender de Ti. Abençoa este irmão, esta irmã, este amigo, amiga, que eles não acreditem neste plano diabólico da Agenda 2030. O mundo não vai melhorar. O mundo vai piorar mais e mais. E se nós não estivermos firmados no assim diz o Senhor, com certeza não escaparemos da destruição final. Fica conosco, ajuda-nos a andar nos teus caminhos, em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem irá ter continuidade com os vários pontos. Iremos falar, não digo dos 17 objetivos nesta agenda, mas daqueles que para nós pensamos que são os mais importantes de realçar. Portanto, fiquem com Deus, firmemo-nos em Deus e sigamos a sua palavra, protegidos pelas suas santas leis.